dia, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé para a gente começar esse momento de oração, esse momento de louvor, agradecendo a Deus. Pense nesse momento nas coisas que você tem vivido e naquilo que Deus tem trazido até você. E agradeça a Ele, porque Ele é um Deus bom e nós dedicamos esse tempo a Ele. Um tempo que poderíamos estar fazendo outras coisas, mas a gente veio até aqui, ou estamos reunidos em casa, mas que nós possamos pensar no Senhor e entender aquilo que Ele tem feito por nós, a começar pela salvação que Ele nos deu. Mesmo sem a gente merecer, Jesus veio até aqui e pagou um preço muito alto pela nossa vida. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, primeiramente pelo seu imenso amor. Te agradecemos pela tua imensa bondade, Senhor. Te agradecemos porque, apesar, ó Deus, da nossa humanidade ou da nossa pequenez, o Senhor não nos deixa, Senhor. O Senhor está sempre atento à nossa vida, Senhor. Sempre preocupado, Deus, com que entendamos a tua palavra. Sempre preocupado em nos ensinar, Pai. Muito obrigado pelo seu cuidado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor. Nós queremos te agradecer nessa manhã, nesse dia, porque tu és um Deus bom, porque tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvor. Fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, que tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvor. A ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o seu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. A ti fazemos um trono de louvor. Recebe os louvores do teu povo, Senhor. A ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o seu lugar. Ó, vem Jesus e toma o seu lugar. Ó, vem
Jesus, e toma o seu lugar. Oh, vem Jesus, e toma o seu lugar. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez, bendirei. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. Reina, Senhor. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor É bom, o Senhor
bom dia, a paz do Senhor. O Senhor é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre. Hoje nós estamos, né, nesse feriadão, até amanhã, né? Amanhã é o nosso feriadão aí do dia 2. Então a gente está sem alguns instrumentos, sem o nosso data show, mas sabemos que o Senhor é bom, né? E a misericórdia dele dura para sempre. Ele nos trouxe até aqui, a casa dele. Muitas pessoas estão viajando, muitas pessoas estavam esperando, né, um feriado de bastante sol, mas parece que o inverninho voltou, né? Na primavera. Eu queria ler aqui nesse momento de intercessão. A gente sempre coloca ali, né, sobre a oração, esse momento de estarmos intercedendo especificamente, lá em Lucas 16, o verso 10. Novamente esse versículo ecoou no meu coração de quinta-feira para cá. Foi algo assim bem forte no meu coração. Eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer que eu leia lá para estarmos intercedendo? E veio no meu coração, Lucas 16, o verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Esse versículo ecoou na minha mente. Às vezes Deus tem colocado algo no seu coração que você está pensando assim, isso é pouco, isso é pequeno. E hoje em dia há um movimento da grandiosidade, né? De tudo muito grande, muito moderno. Mas nesse texto aqui da parábola do administrador infiel, Jesus chama a nossa atenção. Seja fiel no pouco. Aquilo que Deus tem colocado para você, de repente, é algo pequeno, é algo simples. Mas o Senhor está dizendo para você nesse domingo, seja fiel nesse pouco. Seja compromissado. Tenha amor por aquele pouco que Deus tem colocado para você. Pense que o Senhor, Ele está vendo o nosso coração. Na minha trajetória de chamado missionário, Deus sempre me lembra disso. Vânia, seja fiel no pouco. Vânia, seja fiel no simples. E a nossa trajetória, né, de 30 anos aí, Deus sempre nos leva para lugares simples, para lugares pequenos, né, para estarmos servindo. Então pense assim, o que Deus está pedindo para que eu faça nessa semana, nesse mês? O que Ele está falando para você, para renovar no seu coração esse desejo de ser fiel no pouquinho que Ele tem te dado? Mas vai chegar um momento que Ele vai trazer uma coisa grande, amém? Vai trazer uma responsabilidade grande para você. Aí você está preparado. É nisso que eu queria estar orando agora. Você que está em casa, hoje é a ceia do Senhor. Olha que mesa linda, olha que garrafa linda, né? A nossa diaconisa fez. Então tudo para alegrar o coração do Senhor. Nesse feriadão, nós estamos aqui. Fecha seus olhos. Pensa no que Deus tem colocado no seu coração de pequeno. Deus, isso é tão simples. Eu tenho tanta capacidade. Eu tenho tantos dons. Espírito de Deus, nós estamos aqui neste domingo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos lugares pequenos que o Senhor tem levado cada um aqui. Pelo trabalho simples. Você tem pensado no seu coração, eu posso fazer mais. Eu posso realizar mais. Oh Espírito de Deus, queremos ser servos fiéis. Aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer, unja nossas mãos, Senhor,
Coloca o teu óleo, Senhor, nas nossas mãos. Aonde eu for, aonde você for, vá com amor. Coloque as tuas mãos com amor. Abrace, se você puder abraçar, com amor. Ó Deus, derrama sobre a nossa mente, Senhor, esse conhecimento da profundidade do pequeno, da grandiosidade que é realizar coisas pequenas. Nós oramos por esse ministério, pelo nosso corpo de oficiais. O Espírito Santo derrama sobre cada um nesta noite, nesta manhã, neste domingo, seja em casa, seja aqui. Derrama sobre nós, Senhor, essa disposição, essa energia, Senhor. Repreenda em nome de Jesus toda palavra de desânimo, Senhor. Toda palavra que vem para cortar, para quebrar, para roubar a nossa alegria. Às vezes nós estamos alegres, felizes, e vem uma palavra e quebra aquela alegria. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor encha-nos nesse dia, nesse tempo de ceia do Senhor. Queremos nesse dia renovar o nosso compromisso contigo. Nós temos o primeiro compromisso maior, é o compromisso com o Senhor, o Deus da grandiosidade, mas é o Deus da manjedoura, é o Deus que nasceu naquela manjedoura, enviou teu Filho para nós. O mundo procura grandiosidade, Senhor, mas nós queremos nesse dia aprender a simplicidade contigo. Muito obrigado, Senhor, que a tua palavra, o louvor, tudo que for feito aqui nesta manhã, agrade o teu coração, agrade ao Senhor em primeiro lugar. Prepara a nossa mente, prepara o nosso físico para estarmos adorando a Ti em espírito, em verdade. Ser fiel no pouco, que te colocarei no muito. Sabemos que é o muito do Senhor, não é o muito do ser humano, mas é o muito do Deus Todo-Poderoso, nosso Deus maravilhoso. Te agradecemos assim, ó Pai, por estarmos nesta manhã, te louvando neste lugar, te louvando no bairro de Gianópolis, te louvando na cidade do Rio de Janeiro, te louvando no país chamado Brasil. Muito obrigado, Deus. Aonde o Senhor tem nos colocado, queremos louvar, servir com fidelidade, simplicidade e compromisso. Pedimos assim a tua graça nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Senhor, muito obrigado, né? Agradecemos sempre ao Senhor. Graça e paz, queridos. Amém? Coisa boa estar com vocês nesse domingo. Uma bênção. Eu gostaria que você aí, sem mais demoras, você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, primeiro livro aí da Bíblia. Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versos desse capítulo 12 de Gênesis. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela,
e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe com essa palavra e ministre ao meu e ao teu coração de forma que só Ele mesmo sabe fazer. Amém? Bom, queridos, esse texto ele é bem conhecido de todos, imagino, né? E se não for, vai passar a ser hoje. Amém? Né? Se não for, vai passar a ser hoje. Mas é um texto que boa parte das pessoas já conhecem, aí é quando nos introduz aí na Bíblia a figura de Abrão, que nós conhecemos como Abraão, porque Deus mudou o nome dele um pouquinho depois, não é? E deste que se tornou o pai da fé de todos os crentes, não é? E eu queria, nessa manhã, nesse dia, falar um pouquinho sobre essa questão de bênção, não é? Uma coisa que também é uma palavra muito comum na mente, no coração de muita gente, não é? Afinal de contas, quem não quer uma bênção? Não é? Quem não quer ser abençoado? Não é? Amaldiçoado, eu tenho certeza que ninguém quer ser, né? Maldição para a tua vida, tu quer? Não, né? Você quer ser amaldiçoado, né? Que outra pessoa amaldiçoe você também, você não quer, não é? Você quer sempre a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas aqui, nesse relato da vida de Abraão, em relação à bênção, nós temos duas coisas aqui interessantes para observar. Primeiro, a gente observa Deus dizendo para Abraão que ele seria abençoado, que Deus haveria de o abençoar, certo? Essa é a primeira parte, e eu diria que a parte com a qual nós não temos nenhuma dificuldade, nós não temos nenhum problema com isso, não é? Afinal, receber bênção de Deus é um troço muito bom, não é? Todos nós concordamos com isso. Mas há aqui uma segunda parte em relação a essa bênção, não é? Porque o verso 2, o finalzinho dele, não é? A primeira parte do verso diz que Deus vai abençoar Abraão. A segunda parte, ali no finalzinho do verso, diz que Abraão será uma bênção, ou melhor dizendo, sê tu uma bênção. Então a gente percebe que Abraão é um cara abençoado por Deus, mas a gente percebe que Abraão também se torna alguém que abençoa. Não é? Tanto é que se você observar um pouquinho mais aí, você vai perceber no finalzinho do verso 3, que em Abraão, ou por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, quando a gente observa isso, a gente pode concluir de uma maneira muito simples, que Abraão foi abençoado para abençoar. E é aí onde nós passamos a ter um problema. Não é? Se ninguém tem problema para ser abençoado, se todo mundo quer ser abençoado, deseja ser abençoado, não é? Quando você pensa que então você é abençoado para abençoar, aí já te dá trabalho, porque para você ser abençoado você não precisa
né? Pelo menos no subconsciente da maioria das pessoas, você está recebendo. Se você está recebendo, logo nada você precisa fazer. Você apenas é abençoado, você recebe a bênção. Mas quando você para pensar que você tem que abençoar, e você, opa, aí eu tenho que fazer algo. Eu preciso já romper essa inércia e ir na direção do outro para abençoar essa vida. E aí é onde a gente encontra dificuldades. Ser servido é algo muito legal. Servir o outro, aí já minha agenda, porque eu não sei, porque eu não posso, porque eu estou doente, aí começa, né? Mas para você ser servido, para você ser abençoado, você não está, a doença não é um problema, né? A tua agenda tão pouco é um problema, você já disse assim, Deus chega para você, eu quero te abençoar, peraí Deus, deixa eu ver na minha agenda para ver se tem tempo para tu me abençoar, porque minha agenda está muito complicada, eu não tenho tempo. Você já disse isso para Deus alguma vez? Não é? Mas quando é para você abençoar a vida do outro, peraí, eu tenho que ver se vai dar, né? Se vai chegar, vai dar o tempo da minha aposentadoria, né? Para eu poder ter tempo para fazer isso, ou então durante as minhas férias. Aí você já começa a criar um monte de situações. Engraçado isso, né? Quando a gente nunca para pensar nisso, mas quando você coloca a situação de maneira prática, você percebe que é assim mesmo. Porque quando demanda algo de você, exige algo de você, você começa a pensar, você começa a conjecturar uma porção de coisas que você não pode, todas as tuas dificuldades, as tuas impossibilidades, elas começam a empilhar uma coisa em cima da outra, até ficar um gigante enorme, que aí você fala, não dá, não consigo abençoar ninguém. E assim é que nós lidamos com essa situação. Queremos ser abençoados, mas quando é para a gente abençoar, a gente começa a ter dificuldades e colocamos uma série de problemas, de barreiras, de coisas e por aí vai. E me parece que esse é um espírito, né, ou seja, uma forma de agir muito dominante nos dias de hoje, né? Eu precisei essa semana ligar para a operadora de celular com a qual eu trabalhava há muitos anos. E eu queria fazer o seguinte, eu queria pegar aquele plano que eu tinha e fazer o que eles chamam de downgrade, né? Que é você retroceder na tua relação com eles. Deixar o meu número em modo pré-pago. Né, aquele que você põe o crédito e aí você usa. Se você não tem crédito, ele só recebe. Né? Eu queria fazer isso. Aí você liga, senhor, sabe o que é? É que o nosso sistema está fora do ar pelas próximas 2 horas. Então o senhor pode ligar depois? Tá bom, eu ligo depois. Ao invés de eu ligar 2 horas depois, eu liguei no dia seguinte, o sistema estava fora do ar ainda. Eu liguei no outro dia, o sistema continuava fora do ar. Mas se fosse para eu fazer um plano mais caro, o sistema entra no ar rapidinho. Rapidinho ele entra. Na verdade, eu só precisava dizer sim, pronto, já está feito. Já a tua fatura já aumentou, já vem mais caro, pronto. Porque é assim, quando é para receber é rapidinho, tudo é rápido. Quando é para você abrir mão de alguma coisa, para você estender para o outro, aí começa a ter problema. Só que eu queria aqui agora que você entendesse comigo de que bênção nós estamos falando, afinal de contas. Porque logo que você escuta a palavra bênção, né, o que vem na sua cabeça? Né? Normalmente coisas de cunho material. O primeiro item da lista é isso aí.
Bênção quando você ganhou dinheiro, você ganhou um presente, você ganhou alguma coisa que foi acrescida na sua vida do ponto de vista material. Depois, você pensa em bênção, uma cura. Não é? Normalmente a gente oscila nesses dois eixos, prosperidade e longevidade. Né? O que vem daí é que você encara como bênção. Não é? O cara está sendo abençoado, por quê? Porque ele está com um emprego muito bom, porque ele comprou um carro, porque ele... Enfim, né? A gente vê assim, a pessoa foi abençoada, porque ela foi curada, porque ela... e tal. E eu não estou dizendo que isso não signifique bênção, mas o que a gente está olhando aqui para esse texto não está falando de nada disso. De nada, não tem nada a ver com isso. Na verdade, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê um Deus querendo edificar um povo dele, um povo que vivesse para ele, para que, por intermédio desse povo, todas as famílias da terra conhecessem esse Deus e se relacionassem com esse Deus. É disso que se trata. E se você ler aí os outros 11 capítulos, você vai perceber o quê? Uma humanidade mergulhada na maldade, no pecado, gente, afastada de Deus de tal maneira que a maldade chegou num nível tão insuportável que veio o dilúvio, não foi? Exterminou, porque a maldade era tamanha. Você imagina que antes do dilúvio, os homens, a humanidade, os homens e mulheres, né, viviam 900, 1000 anos. Não é? Era tempo, Pachu, né? Imagina, ou gente longeva, né? O cara ia pensar em casar quando ele tinha 90 anos, porque ele era um adolescente com 90 anos. Não é? Era um adolescente. Agora, você imagina, né, nós estamos aí no mês das eleições municipais, não é, no país inteiro. Você imagina essa classe política que, com raras exceções, não é? Raras exceções, você imagina essa classe política expert em ferrar com a vida do povo, né? Em lascar com a vida do povo, em fazer mal para a população, não é? Você imagina essa raça que a gente tem aqui, que são experts nisso, você imagina essa gente com 1000 anos de experiência. Você imagina o nível da maldade. Tu imagina se essa gente que não chega a 100 anos são terríveis. São terríveis. Você imagina essa gente com 900 anos de experiência na maldade. Olha, gente, nem a graça de Deus suportou um troço desse, porque chegou num limite insuportável e ele então manda o dilúvio e só preserva a família de Noé. A longanimidade de Deus, né? Alguém uma vez disse, né, que a longanimidade de Deus é como um pavio longo, mas uma hora ele estoura, ele não é ilimitado. Né? Chega um limite que não dá, insuportável. Agora, você imagina essa turma, né, com esse nível de habilidade para fazer o mal, com 900 anos de experiência. Gente, ninguém aguenta. Não tem como. A humanidade estava desse jeito. E é nesse contexto que Abrão é chamado para que, a partir dele, um povo fosse gerado, um povo de Deus. Um povo que manifestasse a glória de Deus.
Um povo que servisse de exemplo para as demais nações sobre o que é ser uma nação que ama a Deus, que é governada por Deus. E através desta nação, essa bênção que não se resume, que não se restringe à prosperidade e longevidade, como a maioria daqueles que não conhecem a Deus percebem bênção dessa forma, uma bênção que vai muito além disso, a bênção da salvação, a bênção de se relacionar com Deus. Ele quer que através de Israel, através desse povo formado por intermédio de Abraão, os povos se reconciliassem com Deus. É dessa bênção que nós falamos hoje. De maneira que eu poderia elencar aqui com você rapidamente, né, umas características dessa bênção, que demonstram o que é essa bênção. Em primeiro lugar, quando você percebe aqui, que Deus está dizendo para ele, olha, você sai, a primeira coisa, Abraão tinha que logo começar abrindo mão, né? Deixando coisas para trás. Né? Você sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e você vai para um lugar que você nem sabe onde é, que eu vou te mostrar ainda. De maneira que o cara sai, ele sai por causa de Deus, ele não sai por causa do lugar, né? Ele não sabia nem onde era. Não sabia nem onde era, né? Não sabia nem onde era. Imagina se Deus fala, né, para ele sair, né? Imagina assim, vamos fazer alguma coisa que é parecida aqui para você entender. Deus fala com você para você sair daqui, para você ir lá para a Síria, lá no meio daquele confronto lá. Né? Aí você fala, vou não. Não vou não. Agora, e se fosse assim? Você sai daqui e você vai lá para aquelas ilhas gregas, paradisíacas. Eu vou. Rapidinho, você quer ir? Né? Mas aqui não teve nem espaço para isso, porque Deus disse assim, você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele não sabia nem onde era. E ele abre mão dessas coisas, e ele vai, e Deus está dizendo assim para ele, eu vou fazer de você uma grande nação e vou te abençoar, para você ser uma bênção. Então, qual é a primeira característica aqui dessa bênção? Que mostra o que é bênção. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Antes do capítulo 12, vocês ouviram alguma vez o nome de Abraão? Alguma vez antes do capítulo 12, vocês escutaram que Abraão andava com Deus, de que Abraão servia a Deus, de que Abraão tinha... O pai de Abraão era servo de Deus, ou coisa do tipo? Vocês viram isso? Na verdade, se você for olhar aí, tem um espaço entre Noé e Abraão, um tempo considerável, não é? Em que Deus não falou mais nada. E aí chega o capítulo 12, Deus fala com esse homem que não tem histórico nenhum de Deus na sua vida. Que bênção é essa? É a bênção do relacionamento com Deus. Essa é a bênção. A primeira característica dessa bênção é de você se relacionar com Deus. A bênção de você ser escolhido, como vamos usar a linguagem do Novo Testamento, principalmente de João, para você ser chamado de filho. Essa é a bênção. A bênção de um Deus que olha para você e quer ter você com Ele. De um Deus que te chama para um relacionamento com Ele. De um Deus que quer que você escute a voz dEle. De um Deus que quer te dar o privilégio de falar com Ele.
Essa é a primeira característica dessa bênção, é um relacionamento. E aí você continua lendo a história de Abraão em Gênesis, tem um momento que eu acho espetacular. Que quando Deus ele toma uma forma humana numa teofania, e ele vem falar com Abraão, e a Bíblia diz assim, que Deus fala assim, eu não posso ocultar do meu amigo Abraão o que eu estou para fazer. Deus chama este homem com 75 anos de idade, já idoso, porque a partir do dilúvio as pessoas elas deixaram de viver aquele tanto. Deus, né, ele limitou essa longevidade do homem por causa da própria maldade dele. Os homens passaram a viver 120 anos, né? Aí veio diminuindo um pouquinho. Hoje, quando chega aí com 100, bateu o recorde, né? Mas, deixando essa questão de idade de lado, o fato é que Deus chama esse homem para se relacionar com Ele. É a bênção do relacionamento, é a bênção da amizade. E essa coisa de Deus nos chamar, como Jesus mesmo disse aos seus discípulos, eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo vocês de amigos, porque vos tenho dado a conhecer tudo o que o meu Pai tem falado. E ali você percebe claramente essa ideia de Deus gerar um povo a partir de Abraão, mas gente que se relacionasse com Ele. Gente que não fosse meramente pessoas dadas à religião, mas pessoas íntimas de Deus, relacionamento com Deus, onde Deus é Pai, você é filho, você é amigo e você desfruta desse relacionamento. Isso é bênção. Agora, queridos, outra característica dessa bênção aqui, que muitos de nós não observamos, não é? Mas que é uma bênção. Deus deu a este homem com 75 anos de idade, Deus deu a esse homem um propósito. Deus dá a esse homem uma razão maior para continuar vivendo, um alvo, uma meta na sua vida, um propósito muito claro e específico. Ele está dizendo, olha, de ti farei uma grande nação. Olha a bênção do propósito. Gente, o que se espera de alguém hoje com 75 anos de idade? Se espera que essa pessoa já esteja aposentada, não é isso? Sim ou não? Se espera que ela esteja aposentada. O que faz um aposentado? Faz o que com ele, um aposentado? Sei que já está aposentado, né, há muito tempo. Não é? Faz o que um aposentado? 40 anos aposentado, não é? Quase o que eu tenho de idade ele tem de aposentado. Né? O que faz um aposentado? Hã? Você trabalhou esses 40 anos? Quase. Você está vendo que não é... Mas eu queria que você pensasse o seguinte, em tese, o que você espera de um aposentado? É claro que eu, por exemplo, gente, eu e muita gente, nunca vamos nos aposentar no Brasil. Esquece. Aposentadoria? Eu? Nunca. Nunca.
Cada governo que entra, não importa se é de esquerda, de direita, de centrão, se é governo de cima, de baixo, se é do céu ou do inferno, não importa. Cada governo que entra, eles retiram os direitos do povo, dos trabalhadores, e nunca fica bom para a gente. Já viu ficar bom para você alguma vez? Já viu? Não fica. Fica pior. Né? Fica pior. Mas, enfim, isso é só para fazer você pensar aí na hora de escolher os teus representantes. Mas o fato é que, assim como eu vou ter que trabalhar até o dia que eu cair duro e Jesus me levar, né? Mas, em tese, o que você espera de um aposentado é que ele não trabalhe mais, porque ele aposentou. Não é isso? Tem muitos que, quando aposentam, aí já começa, fica logo doente e depois morre. O cara entra em depressão. Não é? Por quê? Porque a vida dele se resumia no trabalho. Agora ele não trabalha mais. Ele não faz mais nada. Não é? Dizem que o aposentado, quando ele aposenta, o nome dele muda. Não interessa qual é o nome da pessoa. Não é? A partir do momento que ela aposenta, o nome dela é Jaque. Não interessa. Interessa qual é o seu nome. Se é Coelho, aposentou é Jaque. Já que você não está trabalhando mesmo, então vai levar os netos e buscar na escola. Já que você é aposentado, vai pagar as contas no banco. Para mim que você não pega fila, não é? Já que você está aposentado, né, e não paga mais transporte público, que você já tem aquela carteirinha, então você vai fazer não sei o que para mim lá. Você passa a virar serviçal dos outros. E o seu nome é Jaque. Já que você... Então, enfim... Você percebe aí, eu estou dando essa ilustração apenas para mostrar uma coisa. Acabou o objetivo, a pessoa fica só esperando a morte. Boa parte é assim. Alguns, obviamente, mudam e faz um empreendimento ou alguma outra coisa, a pessoa, né, enfim, ela passa a buscar algo para fazer, algo que dê sentido à sua existência, né? Para não cair como uma boa parte de aposentados lá na cidade onde Vânia nasceu, né? Que tem uma praça lá que só vai aposentado. Né? E sabe como é que é o nome da praça? Bom, eu acho que eu não vou dizer o nome da praça, não, porque é muito, muito feio. Né? É muito esquisito o nome daquela praça. Não é? Mas tem a ver com a virilidade masculina que está murcha. Né? Esse é o nome da praça. Não é? Aí você imagina aquele monte de velho lá, sentado, batendo papo, sem ter nada que fazer. Gente, é horrível. Aí você olha para Abraão. Aos 75 anos de idade, Deus dá a ele um propósito maior do que ele mesmo. Abraão já estava consolidado na sua vida. Ele já tinha os seus servos, o seu rebanho, ele já tinha tudo, já estava tudo certinho ali, ele não precisava se mexer para mais nada, estava ali tranquilo. De repente, Deus vem para esse cara com um propósito que vai além de si mesmo, vai além dos limites do conforto desse homem. Ele dá a esse homem algo muito, muito grande. Ele já era parte de um povo, já era parte de uma nação, mas Deus está dizendo: eu vou gerar uma nova nação a partir de você. E essa é a bênção, uma das características da bênção é você ter propósito para viver. E atualmente existe um homem e uma mulher, especificamente, que são grandes exemplos para mim. O Loren
e a Darlene Cunningham. São os fundadores da Jocum. O Loren já está com 75, né, velho? 84 anos. Opa, não é? O cara já passou disso. Está 84 anos. E você vê o Loren falar, não é? Ele está completamente empolgado. O homem está cheio de energia e de sonhos, porque ele quer ver a grande comissão se cumprir nos dias dele. Ele vive para o propósito de Deus, desse evangelho se tornar conhecido de todas as nações. E ele está aí mobilizando gente do mundo inteiro para finalizar a obra, para traduzir a Bíblia para todos os idiomas que ainda faltam. E ele quer fazer isso para esses dias, porque ele vê a possibilidade de cumprirmos a grande comissão de Jesus nos nossos dias. É um homem com 84 anos de idade que não está aí dentro de casa curtindo as suas dores, ou entediado com o que vê na TV e as coisas do tipo. É um homem que está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, e isso é bênção. Isso é bênção. Esse homem com 84 anos de idade continua viajando o mundo, continua pregando o evangelho, porque ele tem um propósito de Deus para a sua vida. Isso é bênção. Isso é bênção. Deus deu a Abraão um propósito. Então a gente viu aqui que essa bênção é relacionamento com Deus, não é? Deus te chamar para intimidade com Ele. A gente viu aqui que essa bênção é você ter propósito de Deus na sua vida e você viver para isso. E um propósito que vai além. Veja só, Abraão não deixou de ter servos, não deixou de cuidar dos seus negócios, mesmo saindo, né, da sua terra. Ele continuou cuidando disso, mas agora o seu propósito não está limitado, não está circunscrito, não está fechado nisso. Ele tem algo que vai além dele mesmo, que dá a ele motivação, razão para viver, para ver a glória de Deus se expandindo e alcançando a vida de muita gente. Relacionamento, propósito. Mas quando a gente olha para essa bênção, o que mais ela nos diz? Que bênção! Qual é a outra característica dessa bênção? Quando a gente percebe aqui o finalzinho do verso 2 e do verso 3, quando diz, "Se tu uma bênção", e o verso 3, "Em ti serão benditas todas as famílias da terra", a gente percebe uma outra característica da bênção, que é você compartilhar. Usando a linguagem do Novo Testamento, a Bíblia é clara quando ela nos diz que a coisa mais bem-aventurada é você dar do que receber. É mais feliz, é mais satisfatório, é melhor você dar do que apenas receber. Abraão recebeu intimidade com Deus. Abraão recebeu o propósito de Deus, e ele fez isso na mente de Deus, no plano de Deus, para compartilhar com todas as famílias da terra, para que isso não ficasse limitado nele mesmo, nem sequer que isso ficasse limitado ao povo através do qual Deus manifestaria a sua glória às nações. Mas o que aconteceu aqui em todo o Antigo Testamento? Se você for ler, você vai perceber de uma maneira muito clara
a rebeldia de Israel, desse povo formado a partir de Abraão, porque eles lutaram e fizeram de tudo o que podiam para continuar apenas sendo herdeiros das promessas e das bênçãos de Deus, em detrimento de abençoar as nações, em detrimento de ir adiante. Aí a gente volta àquilo que eu falei logo na introdução dessa mensagem. Ser abençoado todos queremos, abençoar aí já é uma outra história. E para ilustrar esse ponto, eu estava pensando como é que eu ia encaixar essa coisa toda dentro dessa mensagem hoje. Mas ontem foi comemorado o Dia da Reforma Protestante. Não é? Vocês sabem o que é isso? Se você é membro de uma igreja congregacional, uma igreja reformada, você deveria saber. E a gente fala todos os anos. Não é? E vocês sabem também que o pastor de vocês tem um defeito, não é? Um só não, eu tenho vários. Mas hoje eu vou falar só de um aqui. Só de um. Eu sou um zero à esquerda com esse negócio de datas, de comemorações, essa coisa toda. Isso, eu não sei porquê, não entra na minha cabeça, né? Eu até faço, mas eu preciso ser lembrado, porque para mim, enfim... E aí tem dia de tudo, né? Ele cria dia para tudo. E é tão difícil, às vezes, até para lembrar dos aniversários. E não é porque eu não gosto das pessoas, não, eu gosto, mas é que, não sei, tem uma coisa aqui que o Lé com o Cré não funciona. Né? E isso, assim, às vezes eu passo batido com algumas dessas datas e tal, mas essa é uma data importante. E eu estava lendo essa semana um artigo de Ralph Winter, em que ele falava sobre as duas estruturas da igreja ao longo da história, desde Atos dos Apóstolos e tal. Né? Ele vem falando dessas duas estruturas, essa estrutura da igreja onde as pessoas são acolhidas, são discipuladas, são pastoreadas, essa coisa... Né, que é chamada de modalidade. E, a partir dessa mesma igreja, uma outra estrutura que surge dela são equipes missionárias, que vão para pregar o evangelho para outras culturas e tal. E aí você vê a equipe missionária de Paulo e a igreja de Antioquia, a gente vê claramente essas duas estruturas funcionando, porque o evangelho precisa ser pregado. Ele precisa ser conhecido de todos os povos. E aí você tem essa estrutura local e uma outra estrutura móvel partindo da própria igreja para alcançar essas pessoas. Mas uma das coisas que eu achei interessante é que ele foi mostrando nesse artigo a história dessas estruturas. E aí chega em Lutero uma coisa muito interessante, não é? Porque há 503 anos atrás foi quando Lutero escreveu aquelas 95 teses, não é? E colocou lá para tratar do assunto das indulgências da igreja. Ele estava questionando a eficácia daquilo e chamando a comunidade científica, acadêmica da época para discutir aquilo. Não é? Por isso que ele fez aquela questão toda. Aí depois, porque ele escreveu em latim, porque aquilo era para a comunidade acadêmica, aí traduziram aquilo para o alemão, fizeram a imprensa, botaram na mão do povo, aí gerou uma comoção e, enfim, a coisa aconteceu da forma como vocês talvez já estejam familiarizados com isso. Mas uma das coisas que esse artigo trazia de interessante, sabe o que era? O aspecto missionário dessa revolução, dessa reforma toda que foi promovida, porque Lutero, ele cresceu dentro de uma ordem monástica dos agostinianos, e foi ali que, no meio de todas as suas crises de fé, que ele vivia naquela crise com o seu pecado e tal, aquela coisa toda que vocês já devem ter escutado isso umas trocentas vezes também. Foi ali que ele descobriu a fé.
E no meio dessas, essas ordens monásticas eram, na verdade, essas equipes móveis, não é, que traziam vitalidade e vigor para a igreja, para pregar o evangelho e tal. Foi ali que ele descobriu isso. E aí ele, então, pastoreando uma comunidade, uma paróquia, aí ele começa a ver a discrepância daquela vitalidade de fé das ordens monásticas que eram responsáveis por expandir esse evangelho, e ele observa com aquela fé insincera das comunidades locais, e essa crise, ele fala, isso não pode continuar, nós temos que reformar isso tudo para que a igreja toda, então, ela cumpra o seu papel. E, gente, por favor, estão percebendo a crise? Isso foi uma das motivações para a reforma. É certo que, quando eles deixaram de investir nessas estruturas móveis que continuavam expandindo o evangelho e mantendo a vitalidade na igreja, esse foi segundo estudiosos, um dos erros da reforma, né? Que depois, se não fosse o movimento pietista, não é, que era os caras queriam levar o evangelho, viver comunidades de fé, se não fosse isso, tinha praticamente esse aspecto missionário expansivo da igreja, tinha quase que sucumbido com a reforma. Isso veio mais tarde com os movimentos missionários, então, ser resgatado. Mas eu não quero ficar dando aula de história aqui para vocês. Não é meu objetivo. Mas apenas dizer o seguinte: essa crise de Lutero, de olhar para a igreja e ver a igreja com uma fé insincera, uma coisa, sabe, muito desprovida, não é à toa que ficava se ocupando com indulgência, uma série de outras questões que descaracterizavam a igreja. É essa crise que levou e resultou, dentre outros aspectos, com certeza, não é, que culminaram aí na Reforma Protestante. E o que isso tem a ver com essa mensagem que eu estou pregando aqui para vocês? Tem tudo a ver. Porque o chamado de Deus a Abraão para que ele fosse abençoado e para que ele fosse bênção, tem a ver com a expansão do Evangelho. Tem a ver com a pregação desse Evangelho. E tem a ver com um problema crônico que existe nas igrejas atualmente, assim como existiu nas igrejas ao longo de toda a história, esse problema crônico das pessoas quererem apenas ser abençoadas, mas de não estarem dispostas a ser bênção. Tem a ver com esse problema crônico, é por isso que eu quis aqui dissecar um pouquinho que bênção é essa. É a bênção de você se relacionar com Deus pessoalmente, de você ser filho, de você ser filha de Deus. É a bênção de você ter um propósito na sua vida que é maior do que você mesmo, que é maior do que o seu desejo de se aposentar. Você ter um propósito, um desejo de ver isso, tudo que você tem experimentado de Deus se reproduzir na vida de outras pessoas, de você ter o desejo de poder dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando é que Ele virá? Quando é que Ele nos levará para estar com Ele eternamente, se é que você almeja isso? Mateus 24 diz, 24:14, e esse evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Se você ama a vinda do Senhor, você está engajado no processo de fazer essa palavra chegar aos outros. E como é que é isso na prática? Simples. Alguns de vocês aqui já experimentaram isso comigo, inclusive. Né? Pastor,
eu tenho um amigo assim que está precisando de Jesus, eu vou marcar para levar o senhor lá. É mesmo? Que bom. Poxa. Agora, ele é teu amigo, por que você não falou de Jesus para ele até hoje e eu é que tenho que ir lá falar para ele? Só me explica isso. Eu não tenho problema de ir lá conhecer o teu amigo e me tornar amigo dele também, não. Problema nenhum. Eu vou amar isso. Mas por que eu é que tenho que falar de Jesus para ele, que não o conheço, ele não me conhece, não confia em mim. Agora, você é amigo dele e você nunca falou para ele, não estou entendendo. Como assim? Não entendi. Ele está precisando de ouvir de Jesus, por que você já não falou para ele? Ué. E sabe o que é engraçado, né? É a expressão do rosto das pessoas que tiveram essa experiência comigo. Elas tomam um choque, assim, como assim? Porque está tão incrustado na cabeça e no coração a ideia de que quem prega o evangelho é o pastor, é o missionário, que ela não entendeu que ela é quem deve fazer isso. E não é pregar profissionalmente, não é pregar. Não é nada disso, é você falar de Jesus para o cara, você contar a tua história, o teu testemunho para ele é teu amigo, ele sabe quem você é, rapaz. Não é? Às vezes isso é um problema, né? Porque tem tanto crente aí que só é crente no nome, né? Aí a gente começa a entender por que muitos não se convertem, porque olha para o cara, isso aí é crente? Gente, no Rio de Janeiro tem traficante crente. Tem um conjunto de comunidades aqui, perto aqui de Cordovil, aquele lado ali, Braz de Pina, tudo dominado por uma gangue que, né, tipo uma milícia, sei lá como é que é o nome daquilo, Novo Israel, ó, com a bandeira de Israel e tudo, o pentagrama, você imagina, e os caras armados até os dentes. Vendendo droga. Olha. Interessante, né? Mas, enfim, a bênção é um propósito de você compartilhar daquilo que você tem recebido. Porque a coisa mais capaz de realizar você é você poder dar do que apenas ficar recebendo. É o que diz a Bíblia, o Novo Testamento. Gente, nós precisamos desse incômodo no coração de Lutero. E desejar que isso se torne uma realidade na nossa vida. Essa é uma reforma que é precisa hoje. Onde crentes, membros de igreja, não sejam apenas consumidores de um produto religioso, mas que crentes sejam verdadeiros homens e mulheres de Deus, amigos de Deus, gente que tem um propósito que está além deles mesmos, que é esse propósito de ver a glória de Deus se expandindo por todo o mundo, chegando a todas as pessoas. Quer de ver uma igreja com homens e mulheres tão cheios de Deus, que é como disse Jesus, né? Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E esse rio de água viva, o que acontece com essa água toda que sai? Acontece o quê? Acontece o quê? Você pega outra figura lá, esses rios de água viva saem de onde? Saem do templo, né? Debaixo do templo, e formam um rio. Lembram lá da profecia de Ezequiel? Estão lembrados? Que ele entra, a água dá pelos artelhos, depois dá no joelho, dá na cintura, depois já virou um rio que não só passa a nado. E aí o que acontece? Por onde passa esse rio acontece o quê, gente? É tudo morto em volta? Não, gera vida. Vida por onde passa. Quem é o templo do Senhor? É o prédio? Não, não é. Nós somos o templo do Senhor. De nós é que deve jorrar esse rio de água viva. Em outras palavras, por onde você passa. Você precisa ser essa pessoa que dá água para o sedento, a água da vida, que é Jesus. Essa é a reforma que a gente tanto precisa.
Se naquela época a igreja estava mergulhada numa religiosidade, se naquela época esse lance de indulgência era para ganhar dinheiro, gente. Era para isso. Se a igreja estava, naquela época, focada nas questões materiais, no dinheiro, nas propriedades, naquela coisa toda, se naquela época a igreja estava se amalgamando com o poder político, irmãos, vamos olhar para a história, não vamos cometer os mesmos erros. Não sejamos hoje uma igreja que também só está em busca de prosperidade material, uma igreja paganizada, né? Porque o pagão, ele só quer o quê? Longevidade e prosperidade. Não vamos ser uma igreja assim. Eu não tenho problema de sermos uma igreja longeva, não tenho problema de sermos uma igreja próspera, desde que tudo isso resulte apenas para uma coisa: a glória de Deus. A glória de Deus. Precisamos ser essa igreja reformada, que se reforma, que não fica buscando, não fica flertando com o poder político. Precisamos dessa igreja. Amém, queridos? Essa é a mensagem de hoje. Ser você uma bênção. Amém? Deus já tem te abençoado com a presença dEle, escrevendo o teu nome no livro da vida, te dando a intimidade com Ele. Deus tem te abençoado, te dando um propósito que é maior do que você mesmo, que te dá a razão para viver, para existir, com algo que é maior. E aí você, quando você tem um objetivo que excede até mesmo a tua própria capacidade, aí você não tem mais tempo para ficar de mimimi, né? Com isso, com aquilo outro. Não, você se parte para o que Deus está fazendo. Você vira um Loren da vida. Cara, com 84 anos, podia estar lá no Havaí, na casa dele, né? Não. O cara não está lá deitado numa rede, nem indo para a praça murcha lá, né? Como aposentado, para não fazer nada bem devagarinho. Ele continua engajado. Eu queria que você, se pudesse, se colocasse de pé, se você que está em casa nos assistindo aí pela internet, não é? Se puder também, nós vamos orar. E logo após essa oração vamos ter esse momento de ceia do Senhor. Hoje também é um domingo de ceia. Vamos orar. Pai, nós oramos agradecidos porque há 503 anos atrás um processo foi iniciado para reformar a igreja e tornar a igreja novamente naquilo que o Senhor sempre desejou que ela fosse. E nós oramos para que hoje, nos nossos dias, essa reforma também aconteça, mas não seja uma reforma estrutural ou simplesmente teológica, mas seja uma reforma que aconteça na mente e no coração de todos os crentes. Para que eles sejam abençoados para abençoar. Para que eles entendam que a bênção é se relacionar contigo, para que eles entendam que a bênção é ter esse propósito de ver a tua glória sendo manifesta a todas as nações, a todos os povos, para que eles entendam que a bênção é compartilhar, é dar daquilo que temos recebido, porque isso é muito, muito bom. É a coisa mais bem-aventurada, mais feliz que há, é poder dar do que mesmo ficar recebendo. E eu oro, Pai, para que nós todos que estamos aqui, que escutamos essa mensagem hoje, todos esses que estão nos acompanhando, esses queridos e queridas nos acompanham pela internet, que vão ouvir também essa palavra, que eles também sejam impactados. E eu oro para que a Tua presença, eu oro para que a Tua voz, assim como foi com Abraão, seja conosco, que seja algo que nos preencha de tal maneira que a nossa terra, a nossa parentela, todas as coisas que nós julgamos valiosas, elas não tenham mais valor do que a voz do Senhor para nós. Essa voz que despedaça os cedros do Líbano, essa voz que transforma tudo. Eu oro para que essa voz
ecoe na mente e no coração de todos nós, teus filhos e filhas, para que de maneira poderosa, maravilhosa, nós sejamos libertos de todos esses laços egoístas, de todos esses laços religiosos que nos mantêm consumidores de uma religião. Nos liberte disso tudo para viver a intimidade contigo. Nos liberte disso para viver o propósito do Senhor de levar essa glória a todos os povos da terra. Que nos liberte dessa coisa de apenas receber e nos apresente o caminho da felicidade de dar. Queremos dar de graça aquilo que de graça recebemos. E queremos ter o privilégio de ver pessoas sendo transformadas. Dá-nos, ó Deus, daquele incômodo que havia no coração de Lutero, quando olhava para a vitalidade das missões e comparava com a insinceridade da fé nas comunidades locais. Dá-nos desse incômodo para que não nos conformemos, para que não aceitemos passivamente essa situação, mas sejamos reformadores. Sejamos homens usados pelo Senhor para trazer uma mudança poderosa no jeito que a igreja se porta, naquilo que ela vem fazendo, para questionar dessa igreja dos dias de hoje o apego aos bens materiais, para questionar dessa igreja dos dias de hoje que quer construir impérios, para questionar essa igreja dos dias de hoje que flerta com o poder político, que quer se amalgamar com o Estado, para questionar essa igreja dos dias de hoje que não mais está preocupada em ver a glória de Deus chegando às nações. Eu oro, Pai, para que o Senhor levante entre nós reformadores, para que a partir dessa nossa realidade local nos tornemos uma comunidade diferente, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Então corta as amarras, Senhor, liberta-nos de tudo aquilo que nos impede de viver o propósito integral que o Senhor tem para as nossas vidas. É a oração, Pai, que nós fazemos, agradecidos em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém? Queridos, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos agora comer do pão e beber do cálice, todos juntos. Você que está em casa também pode nos acompanhar nesse momento, entendendo o aspecto missionário disso. Vamos comer desse pão, beber desse cálice, anunciando a morte que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por todos nós, até que Ele venha. Até que Ele venha, nós vamos proclamar. Então nós vamos orar com o nosso diácono Ronaldo e logo após podemos então comer e beber do pão juntos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de, como igreja, como irmãos, juntos estarmos partilhando desse momento, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nos lembramos do sacrifício de Cristo, nos lembramos do amor do qual nós somos alvos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Queremos nesse momento de comunhão, Senhor, exaltar o Teu nome, nesse momento de comunhão, Senhor, Te louvar. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja nesse momento, com alegria, com a comunhão, com amor, ó Deus, e que possamos em todo o tempo ser gratos a Ti, Senhor. Que a gratidão esteja em nosso coração, Pai, e que o desejo, Senhor, de abençoar outras vidas, abençoar pessoas, ó Deus, esteja sempre em nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos comer e beber todos. O mais belo é
e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém, queridos? Vamos aproveitar esse cântico como oportunidade também para você dedicar ao Senhor os teus dízimos e ofertas. Você tem os envelopes aí diante de você, envelope vermelho para ofertas, o azul para dízimos e o verde para missões. Quero lembrar também vocês que nós ainda continuamos aí atendendo famílias necessitadas com as nossas cestas básicas. É muito importante que você continue compartilhando aí o que você tem. Você que está em casa nos vendo pela internet, tem aí no rodapé do seu vídeo aí as informações, o QR Code do PicPay, se você quiser fazer as suas contribuições por aí também. E vamos continuar louvando o Senhor. Você não precisa sair do seu lugar, você apenas levante a mão aí, os diáconos vão até você, para você não precisar circular. E você que está em casa, faça isso aí pelo Internet Banking, e vamos ter esse momento também de adorar o Senhor com as nossas contribuições. Tua humildade colocou jardim em mim, e se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos na Tua presença, pela Tua igreja reunida nesse lugar e espalhada aí pelas casas, todos os que nos acompanham pela internet.
Que momento maravilhoso que temos de estar juntos para adorar o Senhor e nos engajar no propósito que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Pai, eu oro para que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana cheia de oportunidades para compartilhar do Teu amor com aqueles que ainda não Te conhecem. E nós oramos, ó Pai, gratos pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos Teus amigos, de fazer parte da missão que o Senhor tem de alcançar o perdido e de poder compartilhar daquilo que o Senhor nos tem dado. Que coisa feliz, que coisa abençoada é essa. Eu oro para que cada filho e filha tua descubra essa bênção, essa felicidade e entendam que vale a pena viver por isso. Dê a todos eles esse privilégio. Pai, leva-nos em paz para casa. É a oração que eu faço, certo de que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, o consolo e o poder do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diga amém, amém. Que Deus te abençoe. Te vejo aí no próximo domingo. Diretoria e oficiais, nós vamos fazer a nossa reunião virtual terça-feira às 9h da noite, exceto se precisar de alguma mudança aí por conta de vocês. Mas a princípio a gente vai se reunir nesse horário pelo duo, onde a gente sempre faz. Tem o final do ano chegando aí, aniversário da igreja. A gente ainda tem que analisar esse novo quadro do coronavírus mais uma vez. Todo mês a gente faz isso, né? Então, terça-feira às 9h a gente se reúne. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Cumprimento aí, naquela força. Estamos juntos, queridos. Fiquem com Deus.